E aqui a gente está falando de quê? De mulheres que sentem atração por mulheres. Por que que é importante saber quem são essas mulheres e dar visibilidade? Olá, eu sou Carolina Freitas, sou psicóloga clínica, mestre em psicologia, especialista em sexualidade humana e vou trazer como tema nesta semana mulheres lésbicas. A ideia desse tema, mulheres lésbicas, surgiu de duas solicitações que eu recebi no privado, após assistir ao vídeo da semana passada em que eu falei sobre representatividade LGBTQIA+, me questionaram então, Carol, quem são essas mulheres lésbicas? Quem são as mulheres lésbicas? Quem não assistiu ao vídeo, volta lá, assiste, que eu falo sobre o casal de lésbicas que aparece no desenho da Peppa Pig, a importância de dar visibilidade aos casais homoafetivos. Então, a orientação sexual é o direcionamento do meu desejo, da minha atração sexual, física, emocional para outra pessoa ou outras pessoas. Se eu sou uma mulher e tenho atração, desejo sexual por outra mulher, eu sou uma mulher homossexual, eu sou uma mulher lésbica. Então, essa é a definição de quem são as mulheres lésbicas. São mulheres que têm desejos sexuais por outras mulheres. Mas a nossa orientação sexual, ela é basicamente só desejo? Não, a gente tem também a construção de identidades, que a gente pensa na construção da identidade de mulheres lésbicas, por isso a fluidez e a importância de dar visibilidade, porque quando a gente fala de construção de identidade, a gente também está falando em saúde mental e saúde sexual, e a gente também está falando de comportamentos e atividades sexuais. Então, 3 pontos quando a gente fala de orientação sexual: desejo sexual, atividade sexual e identidade. Importante lembrar que as pessoas não escolhem a orientação sexual delas, então não é uma opção sexual como ainda é comumente dito por algumas pessoas. A partir de hoje, então, você não vai mais falar sobre opção sexual, e sim sobre orientação sexual, respeitar as pessoas com as orientações afetivo-sexuais diferentes às suas. A gente tem a heterossexualidade enquanto norma, por isso que a gente fala em cis-heteronormatividade, mas não é a única orientação sexual que existe, não é a orientação sexual melhor ou mais saudável. A heterossexualidade é uma orientação sexual, bem como a homossexualidade. E aqui a gente está falando de quê? De mulheres que sentem atração por mulheres. Por que que é importante saber quem são essas mulheres e dar visibilidade? Tem 2 pontos que são muito violentos, que eu acredito que a partir do momento em que a gente for dando mais visibilidade, a gente consegue fazer com que as mulheres lésbicas sofram menos violências. Eu estou falando sobre estupro corretivo e sobre violência doméstica. Então, a violência doméstica são as violências que as mulheres lésbicas sofrem dentro de casa, seja por suas parceiras, seja por familiares. Pode ser, não é só a violência física. Existem as outras violências, como eu trouxe para vocês no primeiro vídeo sobre a violência psicológica. Então, qualquer uma dessas violências sofridas por mulheres dentro desse ambiente doméstico, né, é a violência doméstica. E o estupro corretivo, que para mim é uma barbárie, é uma violência muito brutal, em que mulheres lésbicas, para que seja revertida a homossexualidade delas, para que elas aprendam o que é bom, né? Alguns homens colocam dessa forma, forçam o sexo sem consentimento, o estupro, a penetração, para que essas mulheres sejam mulheres, se tornem mulheres. Essa é uma visão muito machista, muito preconceituosa, e muitas mulheres lésbicas passam por essa situação de violência dentro da família, na rua, em várias situações. Então a gente precisa falar que elas existem, que as mulheres lésbicas não é uma fase, não vai passar, é uma orientação sexual, é um desejo de estar com outra mulher, seja de romance, seja emocional, seja sexual.
Outro ponto que eu acho importante trazer para a gente pensar sobre aqui nessa nossa conversa rápida é a fetichização. Quem não conhece o termo, está relacionada, né, ao fetiche de terem duas mulheres ali transando como se fosse para o bem maior sexual de um homem heterossexual. Isso é importante falar, por quê? Porque deslegitima a relação entre as mulheres. Sexo entre mulheres é sexo. E duas mulheres fazendo sexo, duas mulheres se beijando, não é para o prazer masculino, é para o prazer delas, entre elas. Então, isso é uma forma de assédio e isso traz também a falsa sensação de aceitação social. A gente pensa que duas mulheres é mais bem aceito que dois homens, mas passa por onde? Passa por esse lugar de fetiche e passa também por esse lugar de que vai passar, de que é uma fase, e isso deslegitima essa relação entre essas duas mulheres. Então a gente precisa dar, vou repetir várias vezes, visibilidade para a compreensão de que mulheres homossexuais, as mulheres lésbicas, elas existem e elas não estão em trânsito. É a forma delas serem e estarem no mundo. Inclusive, da visibilidade é também importante para diminuir a dificuldade, a culpa dessas mulheres lésbicas se reconhecerem enquanto homoafetivas, enquanto terem orientação afetivo-sexual direcionada a outra mulher. Isso faz parte da construção da identidade da mulher lésbica e isso impacta diretamente em sua saúde mental. E por falar em saúde, a gente também precisa falar dos direitos das mulheres lésbicas em planejamento reprodutivo e na prevenção de ISTs e por uma boa saúde sexual. É preciso olhar para essas mulheres lésbicas e entender as suas atividades sexuais enquanto sexo também. Digo isso porque alguns médicos, médicas, ginecologistas ou outras especialidades não fazem alguns exames em mulheres lésbicas achando que por não ter penetração não tem que ter um acompanhamento preventivo. E quem disse que mulher lésbica não tem penetração? E quem disse, né, que não ter penetração, que outras formas de atividade sexual não precisa de prevenção para uma boa saúde sexual? Então, se a gente for conversando sobre mulheres lésbicas, a saúde, o reconhecimento, planejamento familiar, a gente vai desdobrando todas essas situações que também é preciso dar visibilidade quando a gente fala sobre mulheres lésbicas. E eu tô falando aqui, importante pontuar, das mulheres lésbicas cisgênero, tá? Hoje eu não tô falando sobre as mulheres lésbicas transgêneras. Essa é um pouco das mulheres lésbicas que eu posso trazer para vocês hoje. Não é meu lugar de fala, mas é o lugar de onde eu falo, enquanto também de onde eu escuto, né? Minha experiência clínica, meu acesso à informação científica e todo o trabalho que eu desenvolvo com a população lésbica, eu posso trazer para vocês um pouco dessa informação hoje. Importante dar essa visibilidade, importante respeitar as orientações afetivo-sexuais, sejam quais forem. É importante lidar com a saúde mental e a saúde sexual de toda a população lésbica. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. É um vídeo mais informativo, é mais difícil, né, de falar sobre quando falo em violência, por isso que eu fico um pouco mais tensa, porque lidar com violência, trabalhar com violência não é algo simples. O sofrimento, a dor dessas mulheres é muito intensa, então a gente precisa acolher, precisa respeitar e precisa dar visibilidade. Então, por isso que eu trago diante das perguntas que foram feitas. Se você gostou, compartilhe, deixa aqui um comentário. Lembra de se inscrever no canal, apertar ali o sininho para que você, no próximo vídeo, seja informado ou informada. Até a próxima terça.